A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Esse foi o último estudo que nós postamos lá no nosso grupo sobre a ressurreição e a vida em Jesus. E nós vamos começar então por esse estudo. Eu considero ele um dos mais importantes da palavra do Senhor, das boas novas do Evangelho, porque eu acredito que essa é a principal mensagem qual Jesus veio trazer ao mundo, que é a mensagem de vida eterna. Muitos falam sobre o amor, não é? Sobre Jesus pregar sobre o amor, e é verdade. O amor, segundo o apóstolo Paulo, é o dom supremo. Mas a boa notícia, o qual Jesus veio trazer, é sobre o reino de Deus. É a boa nova do Evangelho. E a notícia é essa, é de salvação. Mas o que é salvação? Salvação nada mais é do que a vida eterna com Deus. Então vamos começar o nosso estudo aqui com o versículo, que é o versículo que dá base a esse estudo, que diz assim: Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? João 11, 25 e 26. Essas palavras foram ditas em um momento de dor e luto, enquanto Jesus consolava Marta após a morte de Lázaro, seu irmão. Este estudo explora o significado dessa afirmação, destacando o poder da ressurreição e a vida eterna em Cristo. Também serão apresentadas aplicações práticas para os cristãos hoje. Então, irmãos, esse episódio aqui é muito famoso. É quando Jesus soube que seu amigo Lázaro estava doente e Jesus deixou que passasse alguns dias, então, para que ele pudesse ir até Lázaro. Entretanto, quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto e já fazia 4 dias. Essas palavras foram ditas a Marta, a irmã de Lázaro, que estava obviamente aflita com a morte de seu irmão. E Jesus, então, faz essa declaração extraordinária, né, sobre ele ser a ressurreição e a vida. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, principalmente, a principal coisa, eu vou dizer, que nós devemos entender, é que a mensagem do Evangelho, a principal mensagem, é a ressurreição. Tudo que nós vivemos, tudo que nós entendemos, tudo que cerca, né, a nossa espiritualidade, eu vou até dizer a nossa religião, é baseado na vida eterna. Ok? Vamos prosseguir aqui para entender o significado. Definição teológica. A ressurreição representa o triunfo de Cristo sobre a morte e o pecado. Ela é a base da fé cristã. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. 1 Coríntios 15, 17. Aqui nós temos uns exemplos bíblicos. A ressurreição de Lázaro, João 11, o sinal do poder de Jesus sobre a morte. A ressurreição de Cristo, Mateus 28, 6, a vitória definitiva que garante nossa esperança de vida eterna. Reflexão pessoal. Como a promessa da ressurreição transforma a nossa perspectiva sobre a vida e morte. Essa verdade nos traz esperança em meio às adversidades. Então, meus irmãos, de fato, a ressurreição ela representa o triunfo de Jesus sobre a morte. Quando o primeiro homem pecou, Adão, todos foram destituídos da glória de Deus. Isso está escrito em Romanos. Então, o homem passou agora a morrer a partir do pecado, porque Deus havia dito para ele: não coma do fruto desta árvore. Você pode comer de todos os frutos que estão aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comerdes, certamente morrerás. O homem desobedeceu, comeu daquele fruto qual ele não deveria, então ele passou a morrer. Ele não morreu instantaneamente, ele não morreu naquela mesma hora, mas ele de fato passou a morrer. A terra foi amaldiçoada e tudo passou a se autodestruir. Então, irmãos, a ressurreição nada mais é do que a cura, a solução para esse problema, o qual também está escrito que o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa, a consequência do pecado
é a morte. Então, Jesus veio trazer a solução para isso. Quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus, ele sofreu uma transformação e ele passou então a caminhar para a morte. Então o homem ele foi criado para ser eterno. Nós fomos criados para sermos eternos. Nós fomos criados para viver a eternidade com Deus. Entretanto, quando o homem pecou, ele perdeu vamos dizer assim, esse benefício. Ele perdeu a possibilidade da eternidade e por isso que todos foram condenados por causa do pecado. Lembrando, o salário do pecado é a morte. Então Jesus ele veio para isso. Por isso ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus ele se refere muitas vezes, o apóstolo Paulo também se refere ao último dia. Mas que último dia é esse que a Bíblia se refere? O último dia justamente refere-se à volta de Jesus, que é quando todos os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Paulo escreveu isso aos Tessalonicenses, falando sobre o toque da última trombeta. Então, irmãos, o sentido da nossa fé, o motivo pelo qual nós buscamos o Senhor, o motivo pelo qual nós nos declaramos servos de Jesus e declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida, é justamente por causa da ressurreição, é por causa da vida eterna. Não é somente sobre cultuar, sobre obedecer os mandamentos, ou mesmo pregar, ser um evangelista, ser um levita. Não é sobre isso, irmãos. Essas são as coisas que nós dedicamos ao Senhor no nosso culto. Mas a principal mensagem do Evangelho, o que de fato nós precisamos entender, é que a ressurreição é o grande ponto da nossa fé cristã. Nós precisamos entender que essa ressurreição ela é literal, ela não é um sentido figurado, ela não é algo que é impossível de entender, não, está tudo escrito na palavra do Senhor. Ela é literal. Jesus veio devolver a vida. Foi por isso que ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Vamos aqui para o segundo ponto, a vida em Cristo. Jesus oferece vida eterna a todos os que nele creem. João 3,16. Essa é uma promessa que transcende a morte física. Renovo espiritual em Cristo, somos uma nova criação, segundo aos Coríntios 5,17, ou seja, nova criatura em Cristo. Vitória sobre o pecado, a ressurreição nos capacita a viver em novidade de vida, Romanos 6, 4 e 5. Crer na ressurreição, um chamado à fé. A pergunta de Jesus: crês isto? Jesus questiona Marta, desafiando-a a depositar sua confiança total nele. A resposta de fé. Marta responde afirmativamente, demonstrando sua crença na promessa de vida eterna para nós hoje. Crer em Jesus implica reconhecê-lo como Salvador e viver com esperança na ressurreição futura. Foi exatamente o que ela respondeu para ele. Quando ele disse: crês isto? Ela disse: eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Justamente naquele último dia ao qual eu estava me referindo antes. Veja como Marta, ela conhecia as Escrituras. Não sei se ela já havia ouvido até por meio do próprio Jesus, ou se ela ouviu de uma outra forma, mas o fato é que ela já cria na ressurreição. Mas Jesus então fala para ela, que se ela crer, ela vai ver a glória de Deus. Jesus estava naquele momento, ele já não estava se referindo ao último dia, mas ele estava dizendo que Lázaro ia ressuscitar naquele mesmo dia. Mas perceba como os judeus, eles tinham essa esperança, essa fé da ressurreição no último dia. Amém? Vamos seguir aqui. Testemunho vivo. Nossa fé na ressurreição deve ser visível através das nossas ações diárias. Como você pode demonstrar essa esperança em sua vida? Veja que a Bíblia diz: o justo viverá por fé. É nesse sentido, é nós crermos e termos essa esperança
de que nós vivemos pela fé, de que nós temos vida no Senhor, porque cremos que Jesus é o Messias. Esse é o grande ponto, né? Porque nós falamos Cristo, né? Cristo ele é uma tradução do grego, mas é a mesma coisa que Messias. Então falar Jesus é o Cristo é a mesma coisa que você dizer Jesus é o Messias, tá? Então muitas vezes você vai ver eu me referindo a Jesus como o Messias, é a mesma coisa que Jesus Cristo, tá bom? Então, prosseguindo aqui, meus irmãos, nós temos algumas aplicações práticas, tá? E uma delas é a esperança nas adversidades. A ressurreição de Cristo garante que a morte não é o fim. Essa certeza nos fortalece em momentos de dificuldade. Por isso que Paulo diz que nós somos salvos na esperança, porque nós temos justamente, irmãos, essa esperança da vida eterna, ou seja, a esperança da ressurreição. Porque você percebe que às vezes parece tão banal quando a gente diz morreu, né, está com Jesus, salvação. Assim, parece algo tão fora de uma realidade, né, mais profunda, do qual a Bíblia nos mostra, que é justamente aquele que morre, ele vai aguardar o dia da ressurreição. Isso é bíblico, é o que está escrito. Não é? Por isso, volto a dizer, a Bíblia refere-se àquele último dia, que é o dia onde todos vão ressuscitar. O apóstolo Paulo escreve isso aos Tessalonicenses. Ele diz, de modo nenhum nós precederemos os mortos, né? Ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, né? Para o encontro com Jesus. Então, nós temos essa esperança de que nós não vamos permanecer na morte. Tá? Outra aplicação que também pode ser bem prática para a nossa vida é motivação para viver em santificação. Saber que temos vida eterna nos incentiva a buscar uma vida de santidade e dedicação a Deus. Você percebe que quando você entende que a salvação é um dom de Deus, a salvação é pela graça e não por obras, não é? Como diz a Bíblia, para que ninguém se glorie, você percebe que você não está lutando pela sua salvação, você não está fazendo a obra de Deus para você ser salvo, você está fazendo obedecendo os mandamentos, servindo ao Senhor, porque você está num processo de santificação, que não é exatamente algo que a sua salvação depende, não é do processo de santificação. Eu sei que isso parece um choque para muita gente, né? Para muita gente isso é um choque. Não, eu estou obedecendo a Deus porque eu quero ser salvo, mas se você entender dessa maneira, você está equivocado, porque não existe nada que você possa fazer que possa conquistar a salvação. Jesus já conquistou na cruz a sua salvação. Jesus conquistou porque Ele comprou, Jesus nos comprou e com um alto preço, com o preço do seu sangue derramado na cruz. Esse mérito é todo de Jesus. O mérito da salvação, nenhum mérito é nosso. O mérito é de Jesus. Então, nós temos que ter essa motivação de buscar a santificação, viver em santificação, buscando a Deus, buscando o Senhor e ver esse processo de aproximação a Deus. E o outro é compartilhar a boa nova, né? Levar a mensagem de Jesus como a ressurreição e a vida é um dever de todo cristão. Como você pode compartilhar essa verdade hoje, né? Então, pense nisso, que é justamente aquilo que nos motiva a pregar, quando nós entendemos o que é a vida eterna, é quando nós entendemos o que é salvação, é quando nós entendemos o que é boa notícia, o que é boa nova do Evangelho. Então nós nos sentimos motivados a levar isso a outras pessoas e assim naturalmente pregar o Evangelho da salvação. Vamos chegando aqui à conclusão. Jesus é a ressurreição e a vida. Sua promessa de vida eterna não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade presente para aqueles que nele creem. Por quê? Porque nós já estamos vivendo essa vida com abundância, né? Nesta certeza, nesta convicção e nessa esperança de que nós vamos ressuscitar naquele último dia. Aí tem aqui um convite à reflexão para nós. Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que Jesus é o Messias? Você crê que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Você crê nisso? Como essa verdade transforma sua maneira de viver? Tá, irmãos? Então, vamos concluindo aqui o nosso estudo, né? Eu fiz um apanhado aqui bem tranquilo, né? Uma coisa não muito extensa,
é mais uma pequena reflexão sobre esse estudo, para nós entendermos o que é a nossa fé, baseado em que a nossa fé, o que é que nós cremos, o que é que nós esperamos, por que que nós fazemos essas coisas, por que nós queremos nos relacionar com Deus. É nós entendermos, irmãos, que o que Jesus fez por nós foi pago com um alto preço, e é graça, é favor, é perdão. Nós fomos amados por Ele antes de todas as coisas. Jesus entregou-se a si mesmo de uma maneira espontânea. Ele diz: eu sou o bom pastor, João capítulo 10, né? O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, né? E ele diz: ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou, pois tenho poder para dá-la e para reavê-la, e este mandato recebi de meu Pai. Então, foi algo espontâneo que Jesus fez, né? Entregando-se como sacrifício perfeito na cruz em favor daqueles que creem no seu nome. E esse é o grande presente de Deus para a nossa vida, é a vida eterna, é a salvação em Jesus. Nunca esqueça disso, que o principal motivo da sua fé, aquilo que dá base para a sua fé, é justamente crer na ressurreição. Jesus veio trazer a boa notícia da ressurreição dos mortos. Não é? O primeiro homem, resumindo aqui, ele pecou, o salário do pecado é a morte. Então ele foi condenado e por causa dele a terra foi amaldiçoada e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus vem e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus veio trazer de volta a vida para nós. E claro que existem outros pontos da pregação do Evangelho sobre a restauração. Jesus restaura todas as coisas. Lá em Apocalipse ele declara: eis que faço nova todas as coisas. Jesus restaurará todas as coisas. Ele já começou a restaurar o nosso relacionamento com Deus, porque a partir do momento que nós fomos destituídos da glória de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas Jesus vem então e traz essa reconciliação. Por isso o véu do templo se rasgou na morte de Jesus, na crucificação. O véu do templo se rasgou. O que isso representa? O que significa? Que agora todo homem pode ter acesso direto a Deus. Ele já não necessita mais de um mediador humano como era o sacerdote. Jesus se torna o sumo sacerdote eterno, ou seja, ele é hoje o único mediador entre Deus e os homens. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele é o único mediador. É só por meio dele que nós alcançamos a salvação, que nós alcançamos a vida eterna. É por meio dele que nós nos reconciliamos com o eterno, com o Deus único e verdadeiro. Amém, meus irmãos? Eu espero que você tenha gostado dessa pequena reflexão, né? Você que já tem o estudo, você pode estar acompanhando. Você que tem o PDF, tá? Eu vou deixar também na descrição para quem não tem, tá bom? E nós vamos aí pegar alguns desses estudos que nós já liberamos anteriormente, tá bom? E nós vamos estar meditando nesses estudos, tá? Não é muito extenso, né? Eu não quero fazer vídeos muito extensos para não tornar cansativo, mas quero ajudar você, tá bom? No entendimento do estudo. Você que tem o PDF, você que adquiriu o PDF, quero ajudar você, tá? Na reflexão, trazendo algumas explicações para que você possa então meditar com mais convicção, mais certeza, e assim também eu poder lhe ajudar, tá bom? Você que faz parte do grupo, tá? Eu vou até deixar o grupo também na descrição. Você que faz parte do grupo, você recebe o estudo também, né, já com uma certa antecedência, e nós estamos preparando várias coisas para esse grupo. Nós estamos dando aí os primeiros passos, né? Eu peço que você tenha paciência, você que está no grupo, permaneça no grupo. Você que já está aí desde o começo, né, já pegou aí, eu acho que mais de 20 PDFs de estudo bíblico,
né, tudo gratuitamente, não é? O Senhor me instruiu, me moveu meu coração para estar ajudando o povo de Deus, né? Trazendo edificação para o corpo de Cristo. Então, eu vou deixar também na descrição o link do grupo, e no grupo nós temos lá na descrição o link de todos os estudos. Então, quem entra no grupo já vai receber esses estudos aí, tá bom? E aí nós vamos com o tempo, né, trazendo em vídeo também algumas reflexões, como esta que nós estamos trazendo agora, tá bom? Isso aqui ele leva um pouquinho mais de tempo, porque tem que editar, né, tem uma série de coisas para fazer, e aí demora um pouquinho mais. Eu peço que você permaneça no grupo, receba aquilo que vem do alto para a sua vida. Meu único desejo é ajudar aquele que tem interesse de aprender a palavra do Senhor, tá? Só explicando que o grupo ele é fechado, irmãos, porque ele não tem a intenção de ser um grupo de debate bíblico, um grupo de debate de denominações, de doutrinas, não é isso. O grupo é livre, tá bom, irmãos? Quem quiser permanecer, pode permanecer. Quem achar que não, esse grupo não é para mim, não gosto, não tem problema, tá bom? É para aqueles que realmente querem aprender, que têm o desejo de receber algo ali, tá, da parte do Senhor, porque Deus moveu o meu coração para estar ajudando o seu povo, tá? E aí eu deixei o grupo assim, tá? Ele é fechado porque ele é específico para receber estudos, tá? Não é grupo de debate, de conversa, de mensagem, não. É um grupo criado somente para postar estudos, tá bom? Então você é livre para entrar no grupo, para sair. Se você gostou, permaneça. Se está tendo resultado na sua vida, se está sendo edificante para você, permaneça no grupo. Se não gosto desse tipo de grupo, não tem problema. Que Deus abençoe a sua vida. Busque o Senhor, continue firme no caminho do eterno e que Deus continue lhe guiando. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.